Olá, minha gente, então vamos começar. Olha só, nós estamos na nossa última meia hora. Passou rápido, né? Passou rápido, mas veio dando pra gente fazer uma boa revisão. Em verdade, essas aulas, ela tem esse objetivo, né? A aula de correção de questão, ela tem por objetivo maior fazer uma revisão, aquilo que acaba mais sendo cobrado em prova por aquela determinada banca, não é? Então, isso acaba ajudando vocês a entender como que está na frase, como que você pode pensar. Vocês viram aí que a gente fez vários itens de reescritura de frase que serviram justamente para quê? Para a gente lembrar. Quando vai corrigir, quando vai fazer uma resolução de reescritura de frase, você não precisa se preocupar tanto com a oração original, você precisa se preocupar em primeiro lugar com a reescritura. Se você leu a reescritura e você não pegou nenhum erro gramatical, né? Você leu e não viu erro gramatical nenhum. Ó que bom, né? Ó que bom não, ó que ruim. Se você pegar algum erro gramatical, você já bota errado e vai pra frente. Então lembra que eu falei, não se preocupe com a original, preocupe-se com a reescritura. Leu a reescritura, achou um errinho de gramática, beleza, tá errado, vai pra frente. É a melhor coisa que vocês podem fazer, porque isso facilita muito a vida, não é? Agora, se não achar erro de gramática, ou pelo menos não um erro que você tenha visto, pode até existir, você não tenha percebido, porque isso pode acontecer. Então, aí você vai ter que ler as duas, ler a original e ler a reescritura. Ler a original e ler a reescritura. E vai bater nos trechinhos de uma construção com a outra construção. Até que você consiga perceber se alguma coisa ficou equivocada. Ou erro gramatical ou sentido. Beleza? Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas fica muito perdida com essa questão de reescritura de frase, certo? E aí, vejam bem, a gente fez uma boa revisão dos Cs, não é? Das funções do C, a gente fez uma boa revisão de função do C. A gente fez também aí uma boa revisão das funções do como, né? Em início de frase, vamos dizer assim, por conta das duas funções que eles podem ter. A gente tem a questão da colocação pronominal, de que nós falamos. O que é mais comum, né, na prova do CESP em termos de colocação pronominal é sempre você observar que ele aparece, eles fazem construções em que o pronome oblíquo tem que ficar antes do verbo. É mais comum. Não estou dizendo que isso vai acontecer com certeza, mas o mais comum é a gente pensar na palavra atrativa. Vocês se lembram que o pronome oblíquo, ele não pode iniciar a frase. Me conta o que aconteceu. Isso não. Tem que ser conta-me. E se o verbo estiver no futuro, contar-te-ia, por exemplo. Ou contar-te-ei, certo? Fora isso, a gente pode pensar, palavra atrativa, buscou o pronome oblíquo, a gente tem que trazer para antes do verbo, né? Então, não me diga, certo? O não é uma palavra atrativa e ele puxa o me para antes do verbo. Então, não me diga, certo? E a maioria das palavrinhas que são atrativas do pronome, como esse não, aí são palavras invariáveis. A maioria, não todas, por causa dos pronomes, né? A gente tem pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele também é atrativo, ele pode variar. O cujo é um pronome relativo, ele também é atrativo e pode variar. Mas são essas exceções, o resto é palavra invariável. Então, não me diga, jamais me conte, certo? Nada me convence. Olha lá, tudo palavra que é invariável, né? Ninguém me ouviu, alguém me ouviu. Espero que se dane. A gente usa muito, né? Eu espero que se dane. Esse que é conjunção subordinativa lá, eu espero isso. Beleza? Enfim, então eu fiz essa revisão da colocação pronominal porque é muito solicitada e nós estamos no último bloco, né? Então eu já quis me antecipar aí. Então não se esqueçam da colocação pronominal, não se esqueçam das funções do C que nós revimos, porque são questões fundamentais para vocês. Vamos ver a próxima? Estou aqui empolgada, daqui a pouco eu passo a meia hora falando, né? Vamos lá, vamos lá. Mas, gente, é a preocupação de fazer a revisão. Vocês sabem que o professor é muito preocupado, né? Nossa, será que eu falei tudo? Eu, pelo menos, passo mal. Será que vai dar tempo de eu falar tudo? Será que eu esqueci de alguma coisa? Esse pessoal precisa passar, não é? Então, vamos lá. Os alunos, em uma aula de português, né? Em uma aula de português, receberam como tarefa passar a frase a opinião contrária à do diretor. Para o plural.
E para o passado, então a gente tem que mandar para o plural e tem de mandar também para o passado. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito, levando-se em conta a norma padrão da língua. Muito bem, o pretérito perfeito é aquele que aconteceu e acabou. O pretérito imperfeito é aquele que tem ideia de continuidade. Então, quando eu digo lá, ele trabalhou nesta empresa, eu estou querendo dizer que ele já trabalhou e não trabalha mais. Se eu quiser trabalhar com o imperfeito, eu vou ter que dar ideia de continuidade. Então, todo dia ele ia para a empresa e aí ele todo dia trabalhava. Certo? Trabalhava. Se por acaso fosse o verbo dormir, ele todo dia trabalhava e dormia na hora do almoço. Tá lá. Lembrando aí as duas formas finais, né? As duas formas de desinência do pretérito imperfeito. Então, ele trabalhava e dormia. Beleza? E a gente vai ter que fazer o quê? Como é para passar essa frase para o pretérito, a gente tem que lembrar do verbo haver. E aí, na reescritura, a gente tem, ó, acertaram a tarefa aqueles que escreveram. Vamos lá. Houve opiniões contrárias às dos editores. Então, vamos ver se isso dá certo. Havia. Então, houve, aconteceu, acabou. Tá certo. Havia, aquilo havia acontecido, esse havia dá essa ideia do dormia. Então, essa forma é correta. E houve opiniões e havia opiniões, por quê? Porque o verbo haver, isso aqui é importantíssimo, o verbo haver com o sentido do existir, minha gente, sempre será, ó, o verbo haver com o sentido de existir, sempre será impessoal, certo? Sempre será impessoal. Tudo bem? O verbo existir é um verbo pessoal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado em prova de SESP, porque ele brinca com isso o tempo todo. Então, aqui, se ele é impessoal, ele não aceita sujeito. E por esse motivo, ele só será empregado em terceira pessoa do singular. Então, houve opiniões, está certo, havia opiniões, está certo. Porque opiniões aqui, ó, vai ser o objeto direto e não o sujeito, já que o verbo haver aí nos dois casos tem sentido de existir. Vejam, houve opiniões, então existiram opiniões. Havia opiniões, então existiam opiniões, certo? Então deu existiram e existiam. Ok? Se a gente coloca opiniões aqui e aqui, para o verbo existir, nós temos de considerar que opiniões é o sujeito. Certo? Como aí, no texto de reescritura, houve opiniões, havia opiniões, o verbo haver é que foi empregado no sentido do existir, então a oração ficou sem sujeito, porque como eu falei, esse verbo aí é impessoal, e aí ele só pode ficar no singular. E opiniões, que era o sujeito, passa a ser objeto direto. Portanto, houve opiniões, havia opiniões, são formas corretas, ok? São opiniões contrárias. Então, opiniões contrárias no feminino plural, ok. São opiniões contrárias às opiniões. A palavra opinião ficou subentendida. Então, a crase tem que acontecer aí sim, porque aquilo que é contrário a, certo? Aquilo que é contrário a. E nós temos aí a palavra opiniões subentendida pelo artigo as, certo? Então, esse as aqui, ó, ele tem a soma. Contrário a mais as, que substitui opiniões. Então, houve opiniões contrárias às opiniões dos diretores. Havia opiniões contrárias às opiniões dos diretores, certo? O restante, tudo ok, tudo bem? Então, esse trecho aí não apresentou erro, né? Está tudo certo. Beleza? Pronto, vamos caminhar. Aqui, 49. Nós temos o seguinte.
As duas orações no período acima, as duas orações do período acima estabelecem entre si uma relação. Expressam respectivamente, nessa ordem, consequência e causa. Então, a gente vai ter que ler para saber. É uma questão até de interpretação, certo? Causa. A causa sempre é um motivo para outra coisa acontecer. Então, a causa é sempre um motivo. A consequência é sempre o resultado desse motivo, certo? Cronologicamente, essa aqui vai acontecer primeiro e essa vai acontecer depois. Se for assim aí em cima, então o item estará correto, certo? Talvez tivéssemos que voltar para o Recife. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife. Depois, as águas tinham subido muito durante a noite, certo? As águas tinham subido muito durante a noite. Então, essa segunda aqui tem que ser a nossa causa, não é isso? Então, vamos lá. Se onde eu estou as águas subiram muito, isso é motivo para eu ir embora? No caso aqui, para eu voltar para o Recife? Se onde eu estou, não é? As águas tinham subido muito, então é bem provável que nós tivéssemos que voltar para o Recife, certo? Outra coisa que a gente pode fazer, né, é colocar aqui o porquê. Que a base da causa é o porquê. Então, vejam lá. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife porque as águas tinham subido muito durante a noite. E aí a gente vai ver que deu certo. Porque primeiro as águas subiram. Né? Primeiro as águas subiram muito durante a noite. Então, cronologicamente, a água ter subido onde a gente estava aconteceu primeiro. Resultado disso, consequência disso, né? É o que vem em segundo lugar. Talvez, numa cronologia, né? Talvez tivéssemos de voltar para o Recife. Beleza, então esse item aqui está certo, tá? Mas vocês viram que colocando o porquê e o jaquê, não é? Suaviza pra gente, ajuda, certo? Vocês não vão me errar uma questão de causa e consequência em prova, hein? Porque ela pode cair mesmo, essa questão pode cair mesmo, tá? Então, vocês fiquem atentos, porque eu marquei direitinho como é que funciona o raciocínio. Causa é motivo, é aquele que vem acompanhado de porquê, de jaquê. A outra, por sua vez, é um resultado. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Apesar de utilizar uma linguagem relativamente simples, a expressão acima satisfaz as regras da concordância verbal e nominal. Então, pode ser uma fala simples, humilde, mas o que interessa é, existe concordância verbal e nominal na frase? Então, nós vamos ter de nos ater a isso, tá? Nos ater a isso. Aí, nós temos lá. Uma das prováveis consequências da redução de terras aptas à agricultura é... Então, uma dessas prováveis consequências, não é? Da redução de terras aptas à agricultura é a queda na renda das populações. Tudo bem, porque uma das consequências fechou. Prováveis consequências estão em concordância. Redução, tá sozinho. Terras aptas em concordância, né? A agricultura, ok. Depois, queda na renda, a queda está sozinha, da renda sozinha, das populações sozinha. Muito bem. Por isso, investimentos intensivos, investimentos intensivos, tudo combinando, em sistemas agrícolas consorciados, e não somente na produção agrícola solteira, esses investimentos tornam-se imperiosos.
Olha onde estava o erro, lá embaixo. Lá embaixo. Então, vejam bem aí, nós temos o item errado. Gente, vamos lembrar. Quando nós falamos em concordância verbal, nós estamos falando de o verbo concordar com um sujeito. Certo? Essa concordância é feita em pessoa e número. Então, primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular e assim por diante. O importante disso tudo é achar sujeito. Com esse raciocínio, o CESP trabalha muito, tá? Eles adoram as questões de concordância. Então, é por isso que eu estou fazendo aqui, né, uma revisão zona. Aí, vejam bem, se a gente tiver o nome, toda a palavrinha que se refere a ele, quais são as possíveis palavras que vão se referir a um substantivo? Vou até pôr mais para baixo. Tá aqui o nome. Palavras que devem concordar com ele. O artigo, o adjetivo, tá? O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Além destas, existe a locução adjetiva. Mas a locução adjetiva não precisa variar para concordar com esse substantivo. As outras palavrinhas precisam. As outras palavrinhas necessitam de estar em concordância. Por quê, gente? Porque se eu falo assim, ó, dona, vamos pôr no singular, peraí. Dona do terreno. Tudo fica bacana. Tem algum erro aí? Não. Se eu puser dona no plural, donas do terreno, existe algum erro? Não. A única coisa é que o terreno agora tem muito mais donas, né? Tem mais de uma dona, então eu diria que a primeira é mais rica, no primeiro caso, porque ela é uma dona só de um terreno só. Aqui são várias donas de um terreno só, né? Bom, se a gente quiser ainda colocar dona dos terrenos, a gente pode? Pode, fica tudo certo, dona dos terrenos. Essa terceira é a mais rica de todas. Ela é a única dona de vários terrenos. E ainda nós poderíamos ter donas dos terrenos. Ok? Então, gente, eu vou ensinar um truque para vocês quando vocês tiverem que procurar sujeito nas questões, nos textos, certo? Vamos voltar aqui que eu vou dar uma dicasinha para vocês aí, uma sugestão de análise. A gente faz assim. Como aqui a gente tinha que se concentrar na concordância verbal e nominal, eu sempre falo, né? A verbal é muito mais fácil do que a nominal. Em ambos os casos, nós podemos ignorar os elementos preposicionados, porque como a gente acabou de falar, do jeito que o preposicionado tiver, tá certo, ele pode mudar o sentido, mas para gramática não vai dar erro. E sujeito, eu acho que vocês já sabem isso, não é preposicionado. Certo? Sujeito não é preposicionado. Então, vamos trabalhar em cima desse conceito aqui, para a gente, então, ver como é que ficam as relações, tá? Vamos lá. Então, assim, ó. Uma das prováveis consequências... Peraí. Uma das prováveis consequências da redução de terras aptas à agricultura, aí vem o verbo que eu vou isolar, é a queda na renda das populações. O que eu fiz? Eu fui ler no trecho e fui marcando todas as preposições. De mais a, das, então eu circulei o de. Em mais a, na, então eu circulei o N. Tá? E a crase é preposição a mais a, então tem preposição. Bom, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou ler para entender o que está dizendo a frase, que a concordância sempre pede que a gente faça a interpretação. Mas olha só, eu vou eliminar esses termos preposicionados. É assim mesmo como vocês estão ouvindo. Eu falo lá, uma das prováveis consequências, tudo em concordância, posso tirar. Da redução, ok? Terras aptas, tirei. A agricultura. Aí o que eu enxergo?
Eu enxergo isso aqui. Uma é. Perceberam? A queda na renda das populações. Ó que belezinha. Então, uma das prováveis consequências é a queda. Beleza, essa frase eu vi que ela está totalmente correta, fechou aí. Por isso, eu já vou cortar, porque por isso é conectivo, ele não vai trabalhar na concordância, então eu vou esquecer esse cara aí, tá? Agora eu vou procurar todas as preposições. Investimentos intensivos em sistemas agrícolas consorciados, agora ó uma vírgula, e não somente na produção agrícola solteira, fechou a vírgula. Tá vendo? Que a gente já tinha lido aqui agora há pouco, antes. Então, eu já sei que aqui nós temos um elemento entre vírgulas. Deixei os colchetes para ficar fácil. Torna-se imperiosa, não é isso? Tá. Então, agora eu vou eliminar o que tiver preposicionado. Vejam. Investimentos intensivos em sistemas agrícolas consorciados. Tudo concordando, ó. Sistemas agrícolas consorciados. E não somente, o somente não vai mudar mesmo, nem o não, porque são advérbios. O e, conjunção, não me interessa. E na produção agrícola solteira, tudo feminino e singular, preposicionado, eu tiro. O que sobrou agora? Investimentos intensivos torna-se imperiosa. Não, né? Por que ele pôs torna-se imperiosa? Pensando na pessoa lendo, que a pessoa vai ler esse monte de informação. Investimentos intensivos em sistemas agrícolas consorciados e não somente na produção agrícola solteira torna imperiosa. Então, na sequência, fica tudo combinando. Só que aqui são os investimentos intensivos que se tornam imperiosos. Entendido como eu fiz? Podem costumar fazer isso. Isso é show de bola. Dá para você enxergar por que a vírgula foi empregada. Dá para você enxergar por que os elementos estão preposicionados ou não. Você vai limpando o texto. Ó, a hora que vocês estiverem muito acostumados a fazer isso, a vida de vocês vai mudar. Gostaram? A vida muda, porque você acha tão simples ler um trecho grande. Claro que eu estou dizendo que a gente elimina os preposicionados assim, entre aspas, porque assim, eu fui limpando o texto, mas eu fui lendo, eu fui vendo que aquela sequência podia ir sendo eliminada, o que é muito comum de acontecer, e aí só me sobraram as palavras importantes para eu poder celebrar lá a concordância. Fechado? Então vocês podem treinar em cima disso que, ó, eu já aviso, 100% garantido pelo Inmetro que fica show de bola. Tá certo? Vamos à próxima. Próxima questão nós temos lá. Quanto à pontuação, julgue os trechos que se apresentou a seguir. Então, a gente tem lá, do 51, o seguinte. Em antes do videotape, a teledramaturgia transportava uma carga de emoção. Olha lá, a vírgula poderia ser retirada sem prejuízo para a correção. Vejam lá, em antes do videotape, eu vou aqui tirar. A teledramaturgia transportava uma carga de emoção. O que acontece? Esse antes do videotape é um elemento deslocado, né? Porque nós teríamos o seguinte, a teledramaturgia transportava uma carga de emoção que era única antes do videotape. Então, a inversão faz com que o texto fique mais claro quando a gente põe a vírgula, certo? Fique mais claro, mas ele perguntou se isso aqui não traz prejuízo para a correção, certo? Não traz prejuízo para a correção. Então, se é assim, olha, prejuízo, não é? Prejuízo, a gente não pode dizer que causa prejuízo? Vem, vamos ler. Antes do videotape, a teledramaturgia transportava uma carga de emoção. Prejuízo, erro, não. Erro, não. Mas assim, falta de clareza, certamente. Certamente. Agora, sabe uma outra coisa que o CESP gosta de perguntar muito? É se essa vírgula, não é? Marcou aqui um adjunto adverbial.
certo? Porque antes do videotape é um adjunto adverbial. Sim, aí vocês vão dizer que sim, que a vírgula está aí para poder marcar um adjunto adverbial, certo? Aí tudo bem. Na próxima, aqui. Em a posse do objeto que traz as imagens para dentro de casa significava: uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois da palavra objeto. Vamos pôr. Sem prejuízo para o sentido e a correção. Aqui ele pediu duas coisas, sentido e correção, né? Aliás, nem pediu clareza, pediu sentido e correção. Bom, a posse do objeto, o qual, lembra que eu falei? Se aparece um quezinho, você já troca pelo relativo, ó. Então, troca por o qual, a qual, os quais e as quais, pra gente ver o que que dá, tá? Então, nós temos aí a posse do objeto, o qual traz as imagens para dentro de casa, significava, deu certo. Se esse aqui é um pronome relativo, antes dele pode haver vírgula? Pode. Com a vírgula, a oração adjetiva é explicativa. Eu nem vou retomar porque a gente já fez uma explicação em cima disso, certo? Muito bem. Se não houver a vírgula, o que que ela será? Restritiva. Não é isso? Muito bem. Então, ó, correção, ok. É sem prejuízo para correção. Porém, minha gente, se com vírgula é explicativa e sem vírgula ela é restritiva, o sentido muda. Explicou, generalizou, né? Restringiu, especificou. Então, não vai ser sem prejuízo para o sentido, vai ser com prejuízo para o sentido. Por isso, essa questão aí está errada. Ok? Na próxima, vejamos aí. Introduzida nos lares, a televisão concedia prestígio social à família. A vírgula poderia ser substituída por 2 pontos? Vamos lá. Sem prejuízo para a correção? Sem prejuízo para a correção? Vejam, os 2 pontos, eles servem para nós fazermos uma explicação. Certo? Isso é para fazer uma explicação, né? Então, veja bem, se a gente tem aqui, ó, introduzida nos lares, a televisão concedia prestígio social à família. Por acaso, essa ideia, essa informação, a televisão concedia prestígio social à família, explica introduzida nos lares? Não. Introduzida nos lares é só uma oração adjetiva, na verdade, que se refere à televisão, né? Não precisa pensar tão tecnicamente assim, você pode simplesmente pensar que essa informação aqui é uma informação que fala sobre a televisão, vamos deixar assim, e ela está antes da televisão, então inverteu, né? Veio antes da televisão a informação que é dada sobre a televisão, por isso a vírgula foi empregada. Mas vejam, isso aqui, que esse conteúdo depois dos 2 pontos, não explica, não é porque, não é o motivo que levou a televisão a ser introduzida nos lares, certo? Então, esse item aqui ficou errado. Resumindo, o texto aí não é de explicação, é só uma vírgula que marca uma inversão, tá certo? É só isso, é só marcar uma inversão de uma informação sobre a própria televisão. Beleza? Pronto, olha só. Então, o nosso tempo se esgotou aqui, certo? A gente vai parar por aqui, mas, não é? Mas eu ainda posso me encontrar com vocês, não é? Lá fazendo correção de questões de redação oficial. Se você não assistiu ainda, tem mais uma chance de me ver, né? Eu vou ficar aguardando vocês aqui ansiosamente. E a gente encerra aí, foi uma boa maratona, a gente corrigiu 53 itens com bastante revisão. Não foi, minha gente? Então, olha só o que eu falo sempre, força, foco e fé. Daqui a pouco a sua prova tá aí, você vai conseguir. Tá bom? Um grande abraço, pensamento positivo para todos vocês. Beijo no coração.